Olá, tudo azul com você? Estou chegando com o portal Ludoli Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 7 de fevereiro de 2025. Eu sou o Luiz, deficiente visual, mas estou na batalha todos os dias trazendo para você notícias, informação e oração, sempre na sua mão através do portal Ludoli. Um avião de pequeno porte caiu por volta das 7h20 da manhã desta sexta-feira, 7, em uma das mais movimentadas avenidas da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. Ao tentar pousar no local, ele atingiu um ônibus e houve uma explosão. 2 pessoas que estavam no avião morreram. Outras 6 foram socorridas em solo. O acidente aconteceu na Avenida Marquês de São Vicente, na altura do número 1874, que está interditada neste momento. A CET reforça a necessidade das pessoas evitarem circular nessa região, porque a avenida ali foi interditada porque o avião explodiu. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram encontrados 2 corpos carbonizados dentro da aeronave. Entre os feridos, há um motociclista que passava na via, foi atingido por um destroço do avião, e uma senhora que estava no ônibus. Outras 4 pessoas foram socorridas e levadas para hospitais da região, incluindo o motorista do ônibus, que foi atendido com uma crise de ansiedade. O modelo do avião é um King Air F-90, que tem capacidade para 8 pessoas. Os bombeiros informaram que apenas 2 pessoas estavam na aeronave. Bom, na queda, a aeronave atingiu um ônibus e foi ouvida uma explosão. Uma grande nuvem de fumaça preta pôde ser vista à distância pela cidade. Então, ó, veja o perigo, né? Bom, uma testemunha que estava no local contou que antes da queda, viu o avião bater no que encontrou pela frente. Ele pegou na árvore, pegou na placa e começou a despejar querosene, afirmou o engenheiro João Lucas Amaral. Na hora que bateu no chão, ele explodiu. Então, tá aí, né, um acidente na capital paulista. Aconteceu nesta manhã. Um avião foi tentar fazer ali um pouso forçado e não conseguiu, bateu em uma árvore, acabou caindo na pista, atingindo um ônibus que ia passando no momento. O motorista teve crise de ansiedade, foi levado para o hospital. Imagina o desespero dele, estar dirigindo e de repente ser atingido de frente por um avião, né, que aparece do nada ali na frente do ônibus e bate, né? Pessoas do ônibus ficaram feridas e a via, né, onde o ônibus estava trafegando, está até nesta manhã de sexta-feira e provavelmente ficará a manhã toda a pista interditada por causa desse acidente. Tá precisando trocar os pneus do seu carro? Venha para Master Pneus. Na Master Pneus, você tem pneus de qualidade de variadas marcas nacionais importados para carros, caminhonetas e caminhões. E ainda parcela suas compras em até 12 vezes no cartão. A Master está na Avenida Internacional em Pindotiporã e atende Pindoti, 7 Quedas e toda a região. Master Pneus. Vidraçaria Triângulo. Na Triângulo, com certeza você faz um excelente negócio, porque tem profissional qualificadíssimo, um bom atendimento e, claro, os melhores preços.
A Triângulo está na Avenida Brasil, em Laguna Carapã, e atende Laguna e toda a região. O telefone da vidraçaria Triângulo está na descrição do vídeo. Você procura elegância em roupas femininas? Então venha para a loja Rose Modas. Na loja Rose Modas, além de roupas elegantes, você tem variedade, qualidade, bom atendimento e ótimos preços. Loja Rose Moda. A Refrigeração Sete Quedas atende você nas diversas situações da sua vida. Além disso, precisou comprar ou consertar sua geladeira, balcão frigorífico ou câmara fria? Procure a Refrigeração, que conta também com venda, manutenção e instalação de ar-condicionado. O telefone da Refrigeração Sete Quedas está na descrição do vídeo e é o WhatsApp. Após as fortes chuvas que atingiram a cidade de São Paulo e a Grande São Paulo na noite de quinta-feira, um jovem de 24 anos desapareceu no meio da enxurrada no Capão Redondo, na Zona Sul. O carro dele foi encontrado na madrugada desta sexta-feira, dia 7, dentro de um córrego completamente destruído. O veículo chegou a ficar coberto pela água num ponto da rua em que passa o córrego. Depois que a água baixou, foi possível ver a situação do carro. Os familiares e amigos de Eric Santos disseram que, antes de perder completamente a comunicação, ele chegou a atender o celular durante o temporal, mas estava ofegante e não conseguia falar nada. Já estava em desespero, né? Segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura, todas as regiões da cidade entraram em estado de atenção entre 18 horas e 19 horas. O término ocorreu às 21 horas. O primeiro estado de atenção foi decretado por volta das 6h30 da tarde para a Zona Leste, onde há vários dias diversos bairros estão inundados. Moradores, na sequência, receberam no celular alertas de chuvas severas da Defesa Civil do Estado sobre risco de alagamentos e enxurrada. Então tá aí, né, grandes chuvas caindo lá em São Paulo, fazendo alagar diversos bairros na Grande São Paulo e cidades metropolitanas ali em volta. O acidente de hoje de manhã com o avião, nós não sabemos se aconteceu por causa do mau tempo, né? Ou um problema na própria aeronave. Vamos esperar mais informações a respeito desse assunto. As fortes chuvas também castigam a Grande Recife, no Pernambuco. Das 7 mortes que ocorreram entre quarta, 5, e quinta-feira, 6, em decorrência das fortes chuvas no Grande Recife, 3 foram ocasionadas por descargas elétricas no meio da rua. 2 no Recife e 1 na cidade de Paulista. Entre o choque da perda e a falta de informações detalhadas, as famílias esperam explicações das autoridades sobre o que aconteceu. Então tá aí, né? Pessoas morreram eletrocutadas, né, no meio da rua quando descargas elétricas, raios, caíram e mataram algumas pessoas. 2 pessoas lá na Grande Recife morreu com deslizamentos de terra. Mudando um pouquinho de assunto, Israel ordena às Forças Armadas que prepare plano para que os palestinos
saiam da faixa de Gaza. O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, ordenou às Forças Armadas ontem, quinta-feira, que preparassem um plano para permitir a saída voluntária dos moradores da faixa de Gaza, informou a agência de notícias Reuters, com base em relatos da mídia israelense. A instrução foi dada após a fala do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Na terça-feira, o Trump disse que os Estados Unidos planejam assumir o controle de Gaza, reassentar os palestinos que lá vivem e transformar o território na Riviera do Oriente Médio. Na quarta-feira, 5, a Casa Branca recuou após a repercussão negativa. Mas ontem, quinta-feira, o presidente Donald Trump publicou em suas redes sociais dizendo que reestruturaria ali a faixa de Gaza, né? Então, o ministro de Israel disse o seguinte, abre aspas, eu apoio o ousado plano do presidente Trump. Os moradores de Gaza devem ter a liberdade de sair e imigrar, como é o normal em todo o mundo, disse Katz, segundo o canal 12 de Israel. Bom, aí vem uma questão aqui, ó. Segundo a Reuters, quando perguntado sobre quem receberiam os palestinos, Katz afirmou que deveria ser países que se opuseram às operações militares de Israel em Gaza. Veja bem. Países como Espanha, Irlanda, Noruega e outros, que fizeram acusações e falsas alegações contra Israel por suas ações em Gaza, são legalmente obrigados a permitir que qualquer residente de Gaza entre em seus territórios, disse ele. Bom, então tá aí, né? É um plano para a saída voluntária de palestinos da faixa de Gaza. Eles saem para algum lugar, para onde quiserem ir, né? Se tiver para onde ir, para que os Estados Unidos possam ocupar o território. Esse é o projeto aí, tanto dos Estados Unidos e agora apoiado, então, por Israel. Vamos acompanhando, né? Para a gente ver como é que vai ser essa saída dos palestinos, se eles vão aderir a esse plano de saída voluntária, né? Aguardemos e vamos acompanhando. Bom, mas a gente vê aí que a faixa de Gaza é alvo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Mas por que os Estados Unidos estaria interessado em assumir uma região praticamente destruída pela guerra? Um levantamento de 2019 da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, na sigla, afirma que o território palestino ocupado, que corresponde a parte da Cisjordânia e a costa mediterrânea da faixa de Gaza, está acima de reservatórios com quantidades significativas de combustíveis. Os cálculos da UNCTAD são de que as reservas de petróleo gerariam cerca de 71 bilhões de dólares à região se fossem exploradas. O montante proveniente das reservas de gás natural é ainda maior, 453 bilhões de dólares, totalizando 524 bilhões de dólares não aproveitados.
A pesquisa conclui que se essas reservas fossem exploradas pela região palestina, os valores seriam capazes de promover a paz e a cooperação entre antigos amigos, né? Bom, para você ver que esse interesse tão grande pode ser, não se afirma, né? Mas pode ser que seja por causa dessas reservas aí de petróleo e de gás natural que tem no solo da faixa de Gaza. Os Estados Unidos apreenderam ontem, quinta-feira, dia 6, um segundo avião presidencial da Venezuela, que estava na República Dominicana. A operação foi supervisionada pelo secretário de Estado Marco Rubio, que está visitando a ilha. O primeiro avião foi apreendido pelos Estados Unidos em setembro de 2024. A aeronave também estava parada na República Dominicana. Na ocasião, o governo norte-americano afirmou que reteve o jato devido à violação de sanções impostas pelos Estados Unidos ao regime de Nicolás Maduro. O avião apreendido nesta quinta-feira é um Dassault Falcon 200, utilizado por Maduro, assessores e ministros venezuelanos em viagens internacionais. A aeronave foi usada em visitas de autoridades à Grécia, Turquia, Rússia e Cuba. Então, mais um avião foi apreendido, né? O avião venezuelano. O avião estava passando por uma manutenção no aeroporto de Santo Domingo quando foi apreendido. O governo da Venezuela ainda não se manifestou sobre a medida. Autoridades dos Estados Unidos afirmaram que a aeronave foi recuperada com base em violações de sanções impostas contra a Venezuela, controles de exportação e lavagem de dinheiro. Bom, a apreensão acontece em um contexto de incertezas sobre como a administração de Donald Trump lidará com a Venezuela. Na semana passada, um enviado do governo norte-americano se reuniu com Maduro em Caracas. Durante o encontro, os dois discutiram a questão da imigração ilegal e o retorno de venezuelanos que foram detidos sem documentação. Além disso, o enviado levou de volta para os Estados Unidos 6 americanos que estavam presos na Venezuela. Saticadas conta com a mecânica do Sandro. Com profissionais qualificados, ela é especializada em máquinas agrícolas e caminhões. Mecânica do Sandro. Para você que mora aí no Paraná, Maringá, Paysandu, toda essa região, está precisando construir ou reformar, procure o Francisco Antônio Alves, o popular Toninho. Ele vai fazer da sua obra um verdadeiro primor, com acabamento de primeira e ótimos preços. Toninho Construções, de Paysandu para todo o Brasil. Piroli Pneus Goodyear, localizado na Avenida Internacional em Pindotiporã, oferece pneus Goodyear e de diversas outras marcas para utilitários, agrícolas, caminhões e carros de passeio. Piroli Pneus Goodyear. O presidente americano Donald Trump aplicou sanções ao Tribunal Penal Internacional. Os demais países, como a União Europeia, têm uma preocupação com relação a essas sanções. Segundo a representante da União Europeia, o Tribunal Penal deve ter a liberdade para agir
sem a interferência de nenhum dos países. Uma vez que os Estados Unidos alegam, né, que o Tribunal Penal usou e investiga situações em que, de forma injusta, colocam o nome dos Estados Unidos, né? Investiga os Estados Unidos e também Israel. Então, o presidente Donald Trump aplicou sanções ao Tribunal Penal. A Comissão Europeia afirma que, com essas sanções, vai ser difícil do Tribunal Penal trabalhar livremente. O Tribunal Penal investiga crimes de guerra, principalmente na região da Ucrânia, né? Onde acontece a guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, o Tribunal Penal Internacional investiga aí possíveis crimes de guerra. E também abriu investigação contra possíveis crimes de guerra na faixa de Gaza, onde envolve ali diretamente Israel. E por essa razão as sanções foram aplicadas pelos Estados Unidos. E esse foi o vídeo de hoje. Obrigado a você que assistiu até o fim. Eu volto na segunda-feira com o portal Lodoli Notícias. Muito obrigado a você que esteve com a gente essa semana. Obrigado a você inscrito no canal. Obrigado a você que vai se inscrever agora. Que Deus abençoe grandemente. Ao você se inscrever, aproveita e clica no sininho das notificações ali. Vai aparecer algumas opções para você e você aperta na opção todas. Aí toda vez que a gente postar um vídeo novo, você já vai receber uma notificação, tá bom? Então, fica com Deus. Uma ótima sexta-feira para você, um final de semana cheio de bênção, de paz e de muita alegria. E até a segunda, se Deus quiser. Tchau.